eu até digo sempre o seguinte: os juízes precisam sair da bolha. E nós vivemos dentro de uma bolha, porque nossa atividade é incessante, maçante, de muita responsabilidade. Então, o juiz, ele não tem o prazo dos advogados, mas tem o prazo moral. Então, isso faz com que a gente tente subir aquele muro alto, mas é quase impossível, diante da litigiosidade que hoje impera no Brasil, especialmente na área tributária. E eu quero cumprimentar o presidente da mesa, aqui eu cumprimento os demais colegas que aqui participam, especialmente a Ana Marielpe, a todos que aqui estão. E foi me dado um tema muito interessante, que é esse impacto que terá a PIS/COFINS na edição da Lei 12.973, que passa a regir realmente a partir de janeiro de 2015. Primeiro, eu digo o seguinte, com todas as vendas do colega, contribuição, né? Contribuição social. O artigo 195 da Constituição, na verdade, o ministro Delgado sempre disse que contribuições é como se fosse uma via larga, sem semáforos, pode tudo, passa tudo, né? Então, as contribuições hoje, que são uma carga tributária muito grande do contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica do contribuinte, que carrega essa carga muito grande. E, com relação à lei 12.973 de 2014, ainda nós não temos lides com relação a essa sua vigência. A MP também, 637, não houve grandes discussões no âmbito judiciário, pelo menos não que eu tenha analisado. Então, não houve ainda grandes discussões com relação à aplicação da norma. Aí eu trouxe realmente algumas considerações, que eu fiz umas anotações rapidamente aqui. Eu digo o seguinte: com a conversão da medida provisória 627, foi então editada a 12.973, e os senhores fiz um pequeno quadro comparativo, que efetivamente muito do que tinha na MP não passou para norma, não foi convolada diretamente, e muito que não tinha na MP, os congressistas conseguiram incluir na norma. Então, foi que deu uma equilibrada, né? E com isso, então, houve essas alterações. Eu até me permiti copiar do professor Maris de Oliveira, quando Sua Excelência disse que a medida provisória 627, e também eu vou trabalhar praticamente as duas, porque difere um pouco, na verdade, elas estão fazendo uma depuração. O professor Quiroga disse muito bem, essa lei, na verdade, ela foi inspirada nas demandas que estão no CARF, né? Então, me pareceu realmente isso, me parece o seguinte: a própria MP, quando chegou, foi para tipo, vamos tampar aquele buraco, vamos resolver aquilo de alguma forma, para que o CARF, que ainda não enfrentou a matéria, ele pudesse ter uma norma legislativa que amparasse as suas decisões. Eu, confesso, eu não conheço muito a jurisprudência do CARF. Eu não tenho afeto, aliás, não é que eu não tenho afeto, eu não tenho efetivamente buscado a jurisprudência do CARF, que até há pouco tempo atrás até era muito difícil de se localizar. Me parece que agora ela está entrando com um acerto. E disse muito bem, realmente, as questões que se divulgam, né, na mídia, que estão afetas ao CARF, parece que foram adequadas já na normatização aqui da 12.973. E eu digo o seguinte, até também me louvando no professor Maris, digo o seguinte: é fundamental neste momento que, em termos gerais, não se abandone os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Não se ouvir particularmente os princípios da capacidade contributiva, o seu reflexo específico na exigência da ocorrência, da disponibilidade econômica ou jurídica, dos fatores positivos de acréscimo patrimonial,
da variação do tributo com efeitos confiscatórios, da generalidade, da universalidade e da progressividade. Então, é importante que essa norma ela seja interpretada sempre com esses cuidados. Então, o legislador, por vezes, ele não se atém a determinadas questões, que são os próprios princípios, e aí cabe ao judiciário esse papel, na hora da aplicação da norma, fazer essa ponderação, como diz o ministro Gilmar, ponderação, o princípio deve se adequar a toda e qualquer questão. Então, aplica-se aí a ponderação. Especialmente quanto à contribuição PIS/COFINS. Como eu disse, a contribuição, na verdade, ela é um socorro que o governo tem para gerar aí rendas, né? E situações em que a contribuição vem somente para tapar buracos, né? Então, eu digo o seguinte, o artigo 52 da 12973, ela trouxe essas alterações, efetivamente, com relação a PIS/COFINS. E aqui eu digo o seguinte, até fiz o PowerPoint rapidamente, passa aqui. Aqui, essas alterações trazidas pela norma, justamente o artigo 52, que trouxe as alterações. Trata das alterações PIS/COFINS, especialmente no sistema acumulativo, será a palestra desembargada da nossa professora, no sentido de que essa acumulatividade, como é que se dará esse aproveitamento de créditos. As alterações significativas, ao meu ver, estão justamente nas exclusões da base de cálculo, modificando as estruturas da 9.718. 9.718, Vossas Excelências sabem, que foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, no parágrafo 1º do artigo 3º, justamente a inconstitucionalidade do quê? No alargamento daquela base de cálculo. Então, me parece que essa norma veio justamente para fazer essas exclusões, para restringir essa base de cálculo tão aberta como estava. Passando a ter nova redação, exemplo do artigo 3º da 9.718, que o artigo 52 ele vai diretamente no ponto, que quanto ao alargamento da base de cálculo, freada assim pela posição firme da Corte Constitucional, agora permitindo exclusões da base de cálculo, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos, conforme fala que nos deu aqui o brilhante palestra o professor que antecedeu, no primeiro momento que aqui estive. Essas participações societárias que tinham sido computadas como receita bruta, aquela questão que ele também trouxe, nesse ponto ressalta que a nova legislação suprimiu o resultado do método de equivalência patrimonial com a exclusão da base de cálculo do regime cumulativo. Quando da conversão foram incluídos os incisos 4 e 5, que dispõem que a receita decorrente da venda de bens do ativo não circulante e a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou melhoramento de infraestruturas, no caso de contratos de concessão de serviços públicos, são excluídos da base de cálculo PIS/COFINS cumulativos. Muito interessante. Realmente aqui, me parece que o legislador até pensou no incentivo, né? Porque, de repente, não adiantava nada, dar com a mão, tirar com a outra. Então, se há essa estruturação melhorada para o benefício do serviço público disponibilizado, é claro que ele precisava de uma contabilização, de um apoio, de um incentivo. E aqui a lei realmente ela trouxe, excluindo a base de cálculo, justamente essas receitas decorrentes dessas ampliações. Quanto à Lei 10.637, no que interessa, a letra B do inciso 5, do parágrafo 3º do artigo 1º, que não tinha sido elencada na MP, ou seja, não estava na MP, e sim agora está nas disposições legais, de investimentos avaliados pelo custo de aquisição para participações societárias. No inciso 11 do artigo 3º, também, eu não tenho muita habilidade com isso aqui. Então, assim, desculpe aí, é uma falta de habilidade também.
No inciso 11 do artigo 3º, acresceu que a aquisição de bens incorporados ao ativo intangível para utilização de produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços gera créditos PIS/PASEP não cumulativos. Mais uma vez, ao professor que antecedeu, no sentido de que esses bens intangíveis, né? Então, esse acréscimo patrimonial decorrente desses bens intangíveis, eles poderão ser também aplicando-se aí essa exclusão. O parágrafo 1º dispõe sobre como o crédito deve ser determinado. Novo parágrafo, que não tinha, o texto, a nova redação do inciso 11. Assim, na determinação de créditos, aplica-se a alíquota de 1,65% sobre os encargos de depreciação e amortização de bens mencionados nos incisos 6, 7 e 11 do caput, incorrido no mês, ou seja, aquela questão do mês em que é possível. No parágrafo 21, abrange também os ativos financeiros, além dos direitos de exploração nos contratos de concessão de serviços públicos, que já mencionei. É que realmente é importante essa alteração, foi muito importante. Eu até vou parar aqui, vou sair um pouco do script, né? Então, veja, o que chega ao Poder Judiciário, né? Chega aquelas questões que foram debatidas no processo administrativo fiscal, e por vezes há de se colocar ali no seu julgamento uma coisinha chamada bom senso. Né? Eu tive um caso, apesar de que eu vou confessar, não li totalmente a lei, mas eu não vi essa brecha na lei, no sentido de que prestação de serviços, faturamento, prestação de serviços. Prestação de serviço, a telefonia, a água, a luz, faturado. E ela na questão contábil, ela é apresentada como faturamento, na sua essência. A empresa, digo isso no caso concreto que eu trabalhei, uma empresa de água, esgotos de uma determinada cidade, ela faturava 10 milhões de reais. Só que ela só recebia 2 milhões. E ela tinha que usar aquela base de cálculo para pagar PIS/COFINS. E ela trouxe para mim um dado muito importante. Aqueles valores, não é que se está isentando de pagar, estamos lá também diferindo esse pagamento, porque no momento que entrar no caixa, ele vai entrar no PIS/COFINS. Ela fez o levantamento e demonstrou que aqueles valores que ela recolhia a título de PIS/COFINS seria um investimento no saneamento básico da cidade, de extrema necessidade e importância para a população. Então, na verdade, ela tinha que recolher algo que ela faturou, mas não recebeu, mas já prestou serviço, ou seja, não dá para cancelar a venda, né? Então, esse cancelamento de venda é possível, mas não dá para cancelar o serviço já prestado. Então, eu não senti aqui nessa norma nenhum momento que fizesse esse amparo a essas questões. Porque, efetivamente, tem que se verificar aí o lucro líquido, né? Como é que essa parte contábil é que eu fico assim, bastante preocupada. Então, ali uma questão de bom senso. Ora, eu não estou isentando PIS/COFINS, eu estou diferindo o seu pagamento no momento do recebimento. E nessa cidade que eu mencionei, havia uma parte da periferia que o próprio prefeito tinha dado uma isenção para contas de água até R$50, ou seja, quem gastasse R$50 precisava pagar. Só que ele pagava o PIS/COFINS em cima dos R$50. Essa minha decisão foi em 7 agravo e foi mantida. Então, eu acho até que, não sei ainda o que vai acontecer. Mas é uma questão de bom senso. Então, legislações como essa, por exemplo, que chegam, aí eu faço até um pequeno desabafo aqui, não obstante o entendimento dos mestres que compõem o Supremo Tribunal Federal, medida provisória, uma questão fiscal, tributária, aonde está a urgência? Né? Aonde está o elemento necessário para a utilização desse instrumento chamado medida provisória? Não tem. Pelo menos eu não consegui detectar.
Então, essas medidas provisórias, esses instrumentos utilizados, que vêm como um trator em cima do contribuinte, é muito preocupante. Aí o Congresso Nacional, por sua vez, ele poderia barrar isso, dizer, não, peraí, vamos estudar isso aqui, vamos ouvir a sociedade, enfim, né? Vamos ouvir a parte contábil, porque eu já li, e algum tributarista, que perdoa, até esqueci o nome, que diz o seguinte: essa lei 12.973, ela veio para criar uma convergência do direito tributário e do sistema contábil. E que aí, então, haveria um diálogo aberto entre a contabilidade e o sistema tributário. Eu não consegui enxergar assim. Continua aí naquelas indagações, né? Sistema contábil, peraí, então eu não vi isso. Então, parece que falamos duas linguagens muito diferentes, né? Então, eu acho que é por aí. Isso porque teria que ser ouvido, teria que ser manifestado. Medida provisória, eu acho que não é instrumento adequado. Vamos ver o que vai acontecer com a aplicação da norma a partir de janeiro de 2015. Vamos ver no dia a dia o contribuinte, as questões, inclusive, trazidas aqui, essa tributação das coligadas no exterior, vai refletir no PIS/COFINS, né? Claro, né? Não é assim tão fácil. E as contribuições, é como eu digo, é uma via larga, que pode passar, não precisa de lei complementar, basta uma lei ordinária, e assim vão se chegando aos cofres públicos os valores ali recolhidos, e que, infelizmente, também a destinação é uma interrogação, né? A princípio, a contribuição social é para a saúde, educação, melhorias, mas ninguém vê aonde está sendo efetivamente aplicado esse dinheiro. Talvez seja também uma motivação para chegar um legislador e dizer, peraí, vamos dar a destinação certa, clara e aberta para essas contribuições. Não vejo isso. Eu sei que nós vamos enfrentar, possivelmente em 2015, outras indagações, as sérias indagações a respeito. Houve impacto, sim, houve. A princípio, impacto positivo. A princípio, com essas exclusões, me pareceu um impacto positivo. Não sei se assim o será no dia a dia das aflitivas situações em que as pessoas jurídicas contribuintes convivem no país. Segurança jurídica era algo assim necessário? Muito necessário. Mas, infelizmente, eu recebi até um livro que foi acabado de ser lançado agora, falando sobre as questões sobre segurança jurídica, né? Eu disse, não, nem tem motivação para escrever um livro sobre essa matéria, isso aí nem tem elementos para marcar. Imagina, segurança jurídica, mas tem. Não precisaria livro para falar que tem segurança, porque o Brasil tem segurança jurídica. E os investidores sabem disso, né? Então não tem problema não, segurança jurídica que nós temos aqui, mas infelizmente não é a realidade, né? Infelizmente eu digo, a oscilação da jurisprudência é muito grande, eu acho que às vezes assim, há uma parcialidade que às vezes agride, então várias situações. Eu digo assim, eu até não gosto, porque às vezes me dizem, a senhora é pró-contribuinte. Não sou, isso me ofende, eu não sou nem pró-contribuinte, nem pró-fazenda. Eu aplico a legislação no seu equilíbrio. Eu faço uma aplicação da norma. E quando eu tenho que fazer, eu faço com toda independência, necessidade, a coisa chamada bom senso, que eu acho que todo juiz. Obrigado, Ana. A logística acadêmica ainda aqui.